Bom, vamos lá. Mais um vídeo do Reboot. Como alcançamos imersão total em um jogo de acordo com a ciência. Então é isso. Deixa eu aumentar aqui e a gente começa. Em Partiu. 1998 foi criado um experimento chamado The Huber Hand Illusion, que consistia em colocar uma pessoa de frente para uma mesa, ela tinha que colocar os dois braços em cima dela, só que um ia ser escondido por uma parede ali para ela não conseguir ver. E no lugar do braço que foi escondido seria colocado um braço de borracha. O objetivo aqui era fazer o cérebro da cobaia pensar que o braço de borracha era dela até o ponto de sentir ele. Com isso passava uma pena na mão escondida e na mão de borracha ao mesmo tempo para criar essa impressão de que estava sentindo naquele braço mesmo, como se o cérebro adotasse aquele objeto como parte do seu corpo. E funcionava. Claro que não acontecia com todo mundo, mas tinham pessoas que depois de alguns minutos não sentiam mais uma pontada de agulha na mão real e sentiam na mão de borracha. E claro Ah, é que para bizarro, assustar a mano. pessoa no final, o cara dava uma martelada na mão de borracha. Eu acho que eu teria infartado. A questão é, se o cérebro pode ser enganado por um pedaço de borracha em 5 minutos, o que acontece quando a gente passa 50 horas dentro de um mundo virtual? Oi, eu sou o Pão de Mel, Caralho, se essa você é ficou novo maneiro. aqui, você se acostuma. E hoje eu quero Bizarro, entrar mano. num papo mais profundo de como a gente alcança a imersão total. Por mais que seja algo subjetivo, tentar colocar em palavras como a gente alcança esse nirvana dentro dos jogos. Se curtiu o vídeo, deixa o gostei, que é muito importante pro canal. Se você não é inscrito, se inscreve aí pra gente chegar nos 100 mil inscritos, que tá quase. E se você quiser, me segue lá no Instagram, que eu posto bastante conteúdo por lá, interajo bastante com o pessoal por lá. E é isso, bora pro conteúdo. E eu queria deixar muito claro que esse tema surgiu quando eu tava assistindo a live do João Gun, do canal Jogando. Basicamente, toda semana ele conversa, se aprofunda em algum assunto muito específico sobre games. Eu achei o tema muito interessante, eu decidi pesquisar mais e me aprofundar mais naquilo para fazer esse vídeo aqui, mas todos os créditos para ele eu convido vocês a conhecerem, vou colocar aí na descrição. Sempre que a gente falar sobre ficar imerso em qualquer obra criativa, de aceitar como aquele mundo é e entrar naquele mundo de vez, a gente precisa falar sobre fé poética, que é um nome muito bonito, né? Mas o termo que se popularizou é suspensão de descrença. Mas eu vou falar fé poética nesse vídeo, que é mais legal. A fé poética é um Suspensão contrato de que você descrença faz com a obra é ficcional que incrível. você vai consumir. É onde você deliberadamente ignora a falta de lógica ou o impossível dentro daquela história para aproveitar a experiência narrativa. Por exemplo, quando você vai jogar Keeper, você aceita que você tá num mundo onde faz sentido que um farol possa ter vida própria e que o mundo seja daquela forma. Ou que no mundo de Assassin's Creed faça sentido existir uma tecnologia em 2009 que faça a pessoa reviver as memórias dos seus antepassados só sentando numa Uma cadeira. E a cadeira. gente pode dar 20 mil exemplos aqui. É um momento em que o criador te dá as regras daquele mundo e você aceita. Até jogos que se aprimoram, que se baseiam mais em coisas puxadas por realismo, tem a suspensão de descrença, tá ligado? Tipo, você pega The Last of Us, tá ligado? A gameplay é uma suspensão de descrença, né? Tipo, se você for arranhado, basicamente, no jogo, se você for arranhado, você basicamente já se infecta, entendeu? Então, só pelo fato de você ser arranhado é um perigo, entendeu? Então, tipo, imagina você vai jogar The Last of Us, tá, ataque corpo a corpo, toma porrada de tudo quanto é coisa, tá ligado? E mesmo assim não acontece nada, pô. Porque mesmo sendo um jogo que tem que se aproximar o máximo possível do ambiente real, ele tem muita suspensão de descrença ainda. O contrato. É algo fantástico se a gente for parar pra pensar, mas é uma coisa totalmente inconsciente que a gente faz. Nem sempre isso funciona, porque existem pessoas que vão recusar esse contrato. Tipo, o seu pai, que quando você tá assistindo um filme de aventura com ele, ele mete o famoso "Ah, que mentirada". O cara do "que A franquia Velozes e Furiosos aí, cara. mentirada", ele não aceita aquele contrato, ele não assina. Ele não busca aceitar as regras daquele mundo. Ele espera que as coisas funcionem como funcionam no mundo dele, no mundo real, né? Como É porque ele tá querendo fazer uma análise de uma parada jogar pro conceito real, né? Real, assim, material. Ele não entende que ele tá, sei lá, porra, num mundo que, porra, sei lá, é totalmente esquisito, bizarro, tipo Expedition 33, tá ligado? O cara joga aquilo ali pensando em você, pô, mas tem uma porra de uma pintora que pinta um local que tem uma pintora que pinta um número e aquelas pessoas com aquela baixa qualidade, basicamente, a qualidade morre. E tipo assim, bizarro, tá ligado? Aí você fica, mano, aí você tem uns personagens totalmente surreais, tá ligado?
o local, né? As construções são surreais. Se você não entrar naquele universo ali, entender que aquele universo funciona daquele jeito, e querer trazer pro seu, você sempre vai cair na suspensão de descrença, entendeu? Esse é o fato. Não tem pra onde correr. Também casos em que você aceita o contrato, mas o próprio criador quebra as próprias regras. Por exemplo, uma história que se propõe a ser uma ficção científica. O Silent Hill F, basicamente, ele é dentro de um contexto real, é um mundo real, só que basicamente você começa a ver aquele mundo na cabeça daquela menina, tá ligado? Tudo se passa com a visão da cabeça daquela menina colocada na nossa visão, tá ligado? Aí tanto que no final você descobre muita coisa sobre o jogo, o que tá acontecendo, quem é a mulher de mulher de branco, quem é aquele demônio de branco, que é basicamente a representação da própria personagem. Tá ligado? Não me aprofundando muito pra não dar spoiler, mas basicamente isso. Onde tudo tem uma explicação, mas não sabendo da resolução para algum problema que foi criado, criar algo místico, um poder, vai contra as regras que foram dadas. Ou outro exemplo mais simples, imagina que você tá jogando Red Dead 2, que se propõe a ser mais realista, e do nada o Arthur adquire poderes. Você vai ficar tipo, isso não faz sentido. Se a gente for pegar um exemplo de coisa que realmente aconteceu de quebra de imersão narrativa, quebra de contrato, foi nos Assassin's Creed recentes, né? Principalmente. Como eu falei no The Last of Us, você sempre tenta ir pra um lado real. Só que se você for ver, dependendo muito, a própria gameplay acaba com isso, tá ligado? Também tem aquela parada de dissonância ludonarrativa que o pessoal comenta muito, né? De tipo, você tá analisando um contexto e do nada a própria gameplay, né? Que também é uma forma de contar a história. Acaba aquele contexto, né? Tipo, você pegar. O pessoal fala muito de Uncharted, só que eu acho que Uncharted acho que não faz sentido fazer comparação, porque Uncharted nunca abordou fatores psicológicos da morte, tá ligado? Pro personagem. Então, o Nathan Drake, provavelmente se a gente pegar o 4, assim, o 2, que são os mais aclamados, e pegar a parte, assim, do drama que tem em ambos os jogos ali, o 2 e o 4, você vê que o drama não tá relacionado à morte, tá ligado, de ninguém. Tá relacionado a sobre as conexões dos personagens, né? O Sam e o Nathan, o Nathan mentir pra Helena pra voltar pra aventura, coisa que eles já tinham firmado o contrato que não fariam mais. Mentindo, entendeu? Ele mentindo pra Helena sobre a questão de, tipo assim, não tá se importando com o tesouro, sendo que o que ele mais se importava era o tesouro, tá ligado? A relação dele do Sam, a culpa que ele tem de deixar o Sam ali, né? A carga que ele acredita que carrega. Mas, se você for analisar, em questão de matar seres humanos ali, pô, o Nathan mata muita gente. E você vê que ele não se afeta com aquilo ali, tá ligado? Entendeu? Então, eu acho meio burro, tanto que o Uncharted 4 tem até um troféu disso, né? Coisa que The Last of Us não acontece, tá ligado? Você vê que as mortes, elas afetam os personagens. Você vê que nas cutscenes tem uma carga mais negativa, The Last of Us 2, The Last of Us 1. Você pega... você vê que o personagem vai carregando aquele fardo ali, carregando aquela energia, tá ligado? Tipo, pesada. Mas, por exemplo, um jogo, tipo assim, que faz isso muito é o próprio Tomb Raider, tá ligado? Eu não sei se são todos, mas tem um Tomb Raider que, pô, mano, é uma menina que é toda fraquinha, cheio de medo. Tipo assim, não vê que ela muda gradativamente, igual acontece, sei lá, com o próprio Jason do Far Cry 3, né? Que você vê que ele muda, né? O irmão dele era o Bam, que morre no começo, né? Que já foi, acho que um militar. E o Jason vai se construindo como um guerreiro, né? Mas a Lara Croft, ele não. Se você for analisar bem no começo da franquia do jogo, né? Eu não lembro qual que é o Tomb Raider. Mas você pega, pô, ela começa uma menina, uma mulher com medo, com trauma, desesperada. Só que, literalmente, você não vê a construção. Você clica, sai de uma cutscene que a personagem tá toda traumatizada, toda afetada, pra simplesmente uma caçadora de pica, tipo John Wick. Ela sai exterminando todo mundo, tá ligado? Então, tem essa parada, tá ligado? Do lançamento narrativa que junta também com essa suspensão de descrença. Tipo, pô, como que uma menina traumatizada, do nada, não sei o que, não mostrou a construção dela se tornando uma guerreira e instantaneamente ela começa a matar todo mundo, tipo assim, do nada, ilogicamente. É ilógico, tá ligado? É essa parada. Odyssey e Valhalla. Assassin's Creed tinha suas regras bem definidas e as pessoas aceitaram esse contrato. Mas para alcançar mais público, a Ubisoft pegou esse contrato, amassou
e jogou longe, trazendo coisas que nem faziam sentido com as regras que tinham sido colocadas desde então, como criaturas mitológicas andando pela Terra, o personagem adquirindo poderes, conversar diretamente com deuses. E sim, eu sei que ela usou como justificativa coisas da lore para tentar dar um sentido para essas coisas acontecerem, mas muitas cláusulas do contrato foram quebradas e a desculpa era: é o Animus. E por isso muita gente não considera esses jogos bons Assassin's Creed, não bons jogos, bons Assassin's Creed, e quebrem a imersão por causa da violação das regras colocadas desde o início. Até e é mais porque o Assassin's Creed ele tem aquela parada do Animus, você reviveu o antepassado, mas você reviveu o antepassado em muitos contextos, assim, pô, Revolução Industrial, você tem ali a Revolução Francesa, você tem ali a área dos Borgias ali com o Ezio. Tem o Altair, tipo assim, são contextos históricos da humanidade, claro que com contexto com a ficção, né? Até porque a Ubisoft sempre gosta de mostrar, né? A questão, tipo, isso aqui é fictício e tal, não sei o quê. Você tem tudo isso. Você tem tudo isso e, claro, tem um credo de assassino, mas meio que pra simular, né? A questão de, tipo assim, a gente tem uma organização e tal, que tem uma missão aqui nesse mundo e tal. Beleza. Só que o que acontece é que depois que eles mudam pra questões mitológicas, a gente vai entrar numa área, por exemplo, aí você tem um Origins, que é o Egito, tá ligado? Aí você já começa a ter ligações com deuses, aí você vem pro Odyssey, tá ligado? Aí, mesma coisa, tipo assim, não... Aí você vai ter aquelas paradas de deuses e tal, seres inimigos mitológicos, tá ligado? Vai pro Valhalla também, com a figura de Odin, Thor, essas paradas assim. Então você acaba tendo expressão de descrença. Por quê? Porque também a franquia mudou, né? A franquia foi pra um lado mais... Mudou pra ser um RPG, né? Pro action RPG. Totalmente do que ser aquela parada de contar aquele storytelling, assim, que era o mais focado nos primeiros, tá ligado? Mas não, aqui a gente foca agora mais numa gameplay, que tem um foco, tem a parte narrativa, mas o foco maior é a parte do RPG. Aí, claro, eles pegaram, você pode ver que eles pegam muito questões mais uma área mitológica. Você entra ali no Egito, você entra ali na Grécia, você entra ali na Nórdica. E agora o último, acho que ele meio que volta um pouco. Não joguei, não tem de ser. Volta um pouco para uma história de vingança ali da Naoi. E a gente volta também pra questão, tipo assim, é o Yasuke, tá ligado? É um personagem que ele existiu, não tem tantas informações sobre ele, se a gente for analisar, mas é um personagem que existiu, é uma pessoa que existiu, e não que necessariamente precisava ser, até porque os outros, muitos Assassin's Creed não tinham nada a ver com isso. Mas eles tentam voltar mais pro pé no chão. Você vê que o Shadows, ele é muito mais pé no chão do que os outros. Tanto que dos últimos ele é o melhor, não no sentido de tipo assim, também ele tem mais qualidade porque foi mais de um ano. Mas sim também por ser mais pé no chão, de não ter tanta viajada, tá ligado? Eu acho que essa é a parada, tipo assim, você fica com uma franquia na sua cabeça e quando você tem essa suspensão de descrença, caralho, Assassin's Creed mudou tanto assim, mano, que viagem. A gente quebrar essa imersão porque Assassin's Creed é uma ficção científica, não é uma fantasia. A nossa fé poética funciona muito mais com obras fantasiosas do que as que ficam mais perto do realismo. Porque quando a gente tá num mundo de fantasia, nada faz sentido com o nosso mundo, não tem o que a gente comparar. Não se explica magia. É magia. Exato. Porque o Dragonborn tem todos esses poderes aí. Sei lá, mano. É magia. É isso. Agora, um mundo que se propõe a ser, no mínimo, realista, o nosso cérebro vê aquilo e pensa: pera, isso não faz sentido. Quando eu falar isso, eu consigo pensar naquele pulo que a gente faz no Indiana Jones The Great Circle, que o Indiana Jones ele tá em cima de um avião e ele pula não faz sentido. No meio do ar. Tipo assim, a física não faz o menor sentido, ele dá uma quebra. Mas aí a gente tem que se dar um a velocidade que ele vai pra... Indiana Jones, foda-se, tá pelo pastelão, pela aventura. Mas por ser um mundo realista, né, o mundo de Indiana Jones é o nosso mundo, o nosso cérebro dá uma... Uncharted faz isso. Com isso eu também lembro de Resident Evil Village, que Resident Evil é uma ficção científica, nada é magia, tudo tem uma explicação. É vírus, é parasita, é fungo. Mas no Village, quando a gente tá jogando com o Ethan e ele perde a mão, ele simplesmente só coloca ela de volta, toca uma aguinha verde e ela volta a funcionar normal, dá uma quebra bizarra, porque desde o início a gente sabe que nas regras do contrato que a gente assinou,
não é fantasia. E na ficção científica isso não existe, nem no mundo de Resident Evil que foi criado. E sim, depois dessa cena, lá pro final do jogo, explica por que isso aconteceu. Mas é depois. A imersão já foi quebrada. E assim, por mais que exista uma explicação e ela é bem chula, a regra do contrato foi quebrada, mas aí no final do jogo você usar os caras tudo pra se colocam uma letrinha explicar. miúda ali no contrato, basicamente. O próprio Assassin's Creed acontece isso de vez em quando, né? Tipo, o personagem pulando de Isso não faz necessariamente ser ruim, tá? Não faz necessariamente. Só que tem aquela quebra de expectativa. 20, 30 metros Aí de vai ser ruim, vai depender de altura e você ou caindo não. num feno e saindo tranquilão. É uma quebra, mas que, por ter em todos os jogos isso, a gente acaba normalizando, apesar de não fazer sentido naquele mundo mesmo. Algo que o João Não faz comentou na live sentido dele, nem um que é pouco. muito real, é que mesmo que um universo seja de ficção científica e busque ter uma explicação para as coisas acontecerem, às vezes explicar demais pode abrir brechas pro público ficar... Pera, mas tem um furo aí no que você explicou. Às vezes é melhor você só dizer que é assim que as coisas funcionam e é isso. Quem gosta de explicar tudo é o Kojima. Eu acho muito foda que todo o universo de Death Stranding tem uma ciência própria. O Kojima criou todo um ecossistema pós segundo Big Bang e tudo que acontece tem uma explicação. E pra mim no 1 isso é fantástico. Só que no 2 eu acho que ele vacilou um pouco em fazer coisas extremamente improváveis e com uma explicação não tão convincente. E isso causou a minha quebra de imersão. Quem terminou o jogo talvez saiba do que eu quero dizer. Vocês estão conseguindo acompanhar que esse contrato é um dos pilares para a imersão total? O mundo que nos é entregue e como as coisas funcionam nesse mundo é uma das coisas mais importantes, porque é nesse mundo que a gente vai viver. E jogos, apesar de serem a mídia mais imersiva possível, eu também acho que ela é uma das mais difíceis de manter a imersão da pessoa que tá jogando. Porque em livros, o autor guia a história para você e a sua imaginação acompanha. É uma imersão constante. Em filmes e séries, é uma imersão passiva. Você é um espectador Audiovisual é daquele diferente, mundo totalmente. e tudo foi colocado minuciosamente para que a sua imersão não seja quebrada. Você não pode alterar nada ali. Se você estiver assistindo um filme ou série e se perguntar: e se eu fizesse tal coisa e tal outra coisa nesse mundo? Você não vai saber, porque você não consegue interagir com aquela obra e só vai acontecer se o criador quiser e se ele tiver uma boa justificativa para isso. Então é muito mais difícil de quebrar a imersão quando você não vê as lacunas. Agora em jogos, você é um participante daquela história. Você pode interagir com o que você bem entender. Até coisas que o criador nem imaginava que você ia fazer. Se você tenta quebrar uma caixa e a caixa não quebra, o que vai quebrar é a sua imersão, porque caixas quebram, né? Então o criador ele tem que tentar prever todos os seus movimentos quando é um jogo com mais liberdade, assim. Tem um jogador com uma imersão mais sensível, que só do personagem não ficar molhado quando cai na água já perde a imersão, e tem um com uma imersão mais forte, tem um que chato, precisa ser tem um algo chato, muito nossa. dissonante com o jogo para quebrar dele. E por falar em dissonante, tem o famoso termo que também fala sobre isso, que de vez ou outra eu falo aqui no canal, que é a dissonância ludonarrativa. Falei, Mas né? se você Acabei não de sabe falar o que sobre é, isso. quando a história daquele game e a gameplay, elas dissoam, elas não fazem uma da sentido, outra. que um diz Não, uma né? coisa e o outro diz Uncharted, outra. não O exemplo compare mais com popular Uncharted. é de Uncharted, Não faz que a sentido. Naughty Dog até tirou sarro com um troféu depois. Que o Mas não faz Drake é um sentido cara que isso. nas cutscenes é um cara do bem, um herói carismático, um ser humano normal que gosta dessas aventuras. E na gameplay mata centenas, Que tão às vezes, tentando matar ele. milhares de pessoas e fica fazendo piadinha logo depois na cutscene. Rola essa quebra aí. Mas eu acho que a gente não deve ser tão rigoroso com essa parada de distância. Mas eu tô falando, o Uncharted não faz sentido, tá ligado? Ele tá simplesmente matando pessoas, tentando matar ele, tá ligado? No meio dessa jornada, mas, tipo assim, em nenhum momento o jogo trata aquelas mortes como importantes narrativamente, tá ligado? Pro Drake se afetar. Coisa que em The Last of Us acontece, tá ligado? Toda narrativa, morder as unhas e tratar como se fosse um puta problemão no jogo, porque uma pessoa que leva tão a sério essa parada queria que acontecesse o quê no Uncharted? Que o Drake chorasse pra cada pessoa que ele matasse, Porra. que fosse 100% stealth e se você matasse alguém ia dar game over. Tem Não que ter um faz divertimento sentido, também, sabe? Claro que quando um jogo tem a narrativa como foco principal, prejudica mais a história quando essas dissonâncias acontecem, tipo o próprio The Last of Us 2, que as pessoas criticam nele. Já ele tem não o acho objetivo que de matar tenha. uma pessoa, ela mata 300 durante esse caminho pra matar essa uma pessoa, e quando ela chegar nela, não posso matar. Então vai de jogo pra jogo. Uncharted é um jogo mais bobinho. Mas ali é totalmente construído a questão, tá ligado? É o famoso, né? A quebra de expectativa incomoda muita gente nesse sentido. De tipo, você tá com um propósito e chegar lá e o teu propósito foi quebrado. Tipo, o Uncharted 4 mesmo. Você tem um propósito de chegar ao tesouro. No final, você só vai pra salvar o seu irmão. E no final sobra nada, tá ligado? Mas, tipo assim, The Last of Us, você vê que a Ellie, cada vez mais, ela fica quebrada com aquilo ali, tá ligado? Tanto que no final, ela ainda perde coisas pra tentar aquela vingança. Ela desiste ali pelo simples fato
Pela questão, tipo assim, o jogo claramente quis mostrar o que acontece quando você segue aquela jornada vingativa, tá ligado? Simplesmente todo mundo perdeu. E é engraçado porque falam como se fosse só a Ellie que tivesse perdido coisas, mas a Abby perde muita coisa também, entendeu? E o principal, mano, é que a Ellie, ela não faz tudo isso pela questão de, tipo assim, ah, não. O ponto principal é que ela vai em busca de vingança por causa que ela não consegue meio que. Tipo assim, você vê pela cutscene final dela com o Joe, ela meio que resolve, mas não resolve as coisas com o Joe. Então aquilo ali se afeta muito, mano. O cara morreu sem ela resolver as coisas do jeito que era pra ter sido resolvido, tá ligado? De eles estarem juntos, bem, tá ligado? Entendeu? Tanto que o final é um vazio, pô. E ela fala que tem medo daquilo. E aquilo ali acontece com ela, tá ligado? E a música que toca também no final, né? Além da desolação, é basicamente aquilo, tá ligado? Ela tá além do vazio, tá ligado? Ela não sabe o que sentir. É um sentimento bizarro, tipo assim, que não tem nem como explicar, tá ligado? Ela foi atrás e tudo aquilo que ela foi atrás só trouxe dor a ela, tá ligado? Tipo assim, ela já entendeu por que que a Abby fez aquilo, ela já fez o que fez com os amigos dela, aí chegou no final, ela falou, mano, isso aqui vai parar onde, tá ligado? Não que não poderia ter matado a Abby, mas, por exemplo, o jeito que foi construída a história, tá ligado? Faz tanto que você vai ver muitas pessoas que jogam o jogo, que queriam a vingança da Ellie em cima da Abby, no final fala, mano, não sei nem se eu quero tanto assim isso aqui, tá ligado? Tá ligado? Porque, mano, é um ciclo. Aquele ciclo, tá ligado? E eu acho que é muito bem representado. Eu não concordo com a dissonância aí, não. Nem com Uncharted. Mais leve. A gente não se importa com isso. Agora com o Tomb Agora, The Raider, Last of Us, onde a emoção e a narrativa é muito importante, aí a quebra é muito maior. É um problema que acontece, mas os jogos precisam também priorizar o divertimento e a gameplay. O que a Ellie faria nesse meio, sabe? Eu acho que a gente precisa, de certa forma, passar um pano pra essas coisas, porque é um videogame ainda, não é só um filme. Isso acontece em Resident Evil também, né? O jogo nos mostra que se a pessoa toma mordida, ela vira zumbi. E na gameplay a gente toma umas 50 mordidas e nada acontece. Também rola no GTA 4 que o Nico Bellic vai pra América com o objetivo de fugir do seu passado violento, inicialmente, claro, mas na gameplay a gente pode cometer todas as atrocidades possíveis. Tomb tem Raider vários. também, né? Tomb Raider, Tem eu a falei. famosa cena da Lara chorando com a primeira morte dela e logo depois, na gameplay, Ela a gente vira mata uma um monte de gente. exterminadora, irmão. Mas de novo, É o que eu tô falando, é o que o jogo narrativamente vai mostrar ali. Narrativamente o jogo nunca mostra isso com a Uncharted, do Drake se afetar, tá ligado? E a gameplay não tá junto com a questão narrativa. Ele não tá nem aí, mano. O foco dele é o tesouro. Quem tá na frente, foda-se. tem que ser um cara muito chatão, assim, pra levar tão a sério essa parada. Porque imagina um GTA que você não pode fazer o que você fez em todos porque o personagem principal não é um bandido. Ou já que no Resident Evil, se você tomar uma mordida, você morre, você não pode tomar um de dano no jogo, senão dá game over. Ou toda vez que você fosse matar alguém no Tomb Raider, a Lara começasse a chorar e ficaria uns 2 minutos ali pela parada. A dissonância ludonarrativa pode ser um motivo de quebra de imersão? Pode, mas eu acho que ela deve também entrar no contrato da fé poética, porque é um videogame no final das contas e precisa divertir a gente também. Mas é claro que estamos falando de arte, de subjetividade, de experiência, e cada pessoa vai receber aquilo de forma diferente. Até agora a gente falou de motivos mais técnicos para nossa imersão acontecer, mas o pessoal, o sentimento, ultrapassa qualquer defeito técnico. No final das contas, não é só sobre o jogo. É sobre você, deixa eu explicar. No meu canal pessoal eu faço o clube do jogo com os membros, que é basicamente todo final de mês. Cada pessoa pega um jogo e fala como foi a sua experiência com aquele jogo e coloca ele num tier da tier list que a gente faz. E o top tier é o virou um dos jogos da vida. E no último que a gente fez, que era de jogos indies, foi o que mais teve jogos que entrou no tier de jogos da vida. E eu percebi que todos eles, todas as reviews dessas pessoas tinham algo em comum. Identificação. No Means Nothing, a pessoa se identificou com os temas abordados. Em Master Lemon, o jogo trouxe muita filosofia que a pessoa levava muito pra vida. Spiritfarer falava sobre luto e aceitação no momento em que a pessoa estava passando por esse processo. Until Then, sobre amizades e como aproveitar momentos, e a pessoa mudou a forma de ver a vida depois de jogar o jogo. Uma pessoa pode achar um jogo uma masterpiece e outra mediano. É o mesmo jogo, mas pessoas diferentes. E é essencial que... É aquela parada que eu tava falando com meu pai, mano. Tipo, eu não gosto de cerveja, ele gosta, tá ligado? Então os gostos são diferentes. Mas eu gostar de chocolate e ele gostar faz o gosto ser igual? Não, tá ligado? Ele ainda continua sentindo um gosto diferente pro chocolate e eu continuo sentindo um outro gosto. Só que ambos gostamos,
aconteça uma imersão total, a pessoa precise estar com mente aberta àquilo, e às vezes no momento certo também, porque certos jogos falam sobre temas específicos ou públicos específicos. Eu joguei Wonderstop ano passado e ele entrou no meu top 10 Joguei um de pouquinho 2025, também. e é um jogo que você faz chá, quase Chá. um cozy game. E eu nem gosto de cozy games, mas o jogo tem como temática falar sobre burnout, sobre testar seus limites, sobre parar pra respirar. E eu joguei esse jogo no momento mais corrido da minha vida, e eu tenho essa mania de testar meus limites com o trabalho. E o criador do jogo, o mesmo de Stanley Parable, inclusive, tava passando por isso e ele queria falar sobre isso, mas em forma de jogo. E eu senti que ele tava falando comigo. A identificação rolou. E eu adorei o jogo por causa disso. Eu também lembro o exemplo do Cross, que já reagiu a quase todos os vídeos do reboot, já é de casa já, né? Que inicialmente ele não tinha gostado de Death Stranding e seguiu a vida, faz parte. Eu vou fingir que eu não fiquei ofendido vestindo essa roupa aqui. Mas depois que ele teve um filho e decidiu rejogar o jogo, ele viu com outros olhos. Ele se identificou com o jogo porque ele tava jogando um game em que você carrega um bebê numa cápsula, enquanto ele tava segurando o bebê dele no colo. Virou um dos jogos favoritos dele e o 2 virou o jogo do ano dele de 2025, né? A nossa experiência que dita o que a gente vai achar daquele jogo. A nossa fase atual, o nosso humor, como tá sendo o nosso dia, tudo. E nada dessas coisas envolvendo o jogo de fato. É o mesmo jogo e a mesma pessoa, mas em fases diferentes da vida, e a recepção foi totalmente diferente. Então, lembra que eu falei sobre o experimento da mão de borracha? É a mesma coisa. Quando a gente fica muito tempo em um jogo que essa imersão acontece, que o mundo funciona sem precisar da gente, que as nossas interações reagem, que os NPCs são tão naturais que você, entre aspas, esquece, na real, que você consegue aceitar que eles são reais, faz a gente sentir como se fosse com a gente. Eu tinha essa sensação com Kingdom Come Deliverance, o 1 e o 2, onde as coisas vão acontecer, estando você lá ou não. Se os NPCs disserem pra você que vão pra tal lugar às 11 da manhã e você não estiver lá nesse horário, eles vão sem você. O jogo não funciona como uma peça de teatro que espera você chegar perto pro roteiro começar. Você viaja pelo mundo e você vê a parada acontecendo. Eu penso também em Final Fantasy XV, um jogo imperfeito. Tem muitos defeitos, mas a minha imersão foi tão forte por conta dos personagens secundários que viajam junto com você, que eu esquecia toda a questão técnica. Eles conversavam entre si, reagiam quando começava a chover, ou quando estavam com fome, quando o prompto pedia pra parar pra tirar uma foto de um lugar bonito. Eles não eram só NPCs, eles eram meus amigos. Ali a mão de borracha era a minha mão de verdade. E eu chorei em diferentes momentos no final do Final Fantasy XV, mas um dos motivos foi que eu sabia que quando o jogo acabasse, eu nunca mais veria os meus amigos que eu criei naquele mundo. Que a história iria acabar e eles ficariam pra trás, que eu estaria dando adeus pra eles. E vocês entendem como isso é extremamente difícil de acontecer? Quando você chora Eu por um jogo... eu jogando Plague Tale, mano. Eu não tava acreditando, mano. Aquele jogo, porra, cara, aquele jogo... Coisa que é bizarro, porque eu consegui gostar. Mano, todo mundo é bom ali, tá? É legal. Você se identifica com as pessoas, os personagens daquele universo. Você identifica com a Missa tentando proteger o irmão. Cara, você fica com. Você entende o Hugo, é uma criança. As atitudes dele são de criança. Tal, e assim, o jogo te quebra, vai te quebrando devagarzinho, tá ligado? E chega o final da Plague Tale Wrecking, você, caralho. Mano, eu lembro que quando chegou na parte final, né? Pra quem jogou sabe o que eu tô falando, mano, eu simplesmente soltei o controle e fui na sala beber água, mano. Pra tentar entender o que tava acontecendo, tá ligado? Eu falei, mano, não é possível. E uma das coisas que eu falo, né? O jogo multiplayer, né? Jogos competitivos, tem essa parada do diferente, né? Todo jogo ser diferente, envolver sua habilidade, play, né? Basicamente, né? Highlights, né? O jogo single play não, mano. É aquilo ali, acabou, mano. Você pode rejogar pra ver aquela história também de novo, mas não vai ser, nunca vai ser a mesma coisa, tipo assim, do cara jogar aquele jogo que tão impactou ele, tá ligado? Que ele ficou tão imerso pela primeira vez, mano. Não adianta você jogar de novo, você não vai ficar, mano. Não vai, tá ligado? Não vai. Quando eu joguei dessa pela primeira vez, o 2, foi bizarro. Claro, quando eu escuto a música eu lembro, tá ligado? É como se fosse a primeira vez que estivesse jogando. Mas se eu jogar de novo aqui, pô, vai continuar sendo excelente, mas nunca vai ser a primeira vez. E claro, o bom do jogo é a gameplay, tá ligado? Que a gameplay, pô, você já se conecta rápido ali com o jogo, mas a sensação de você ver pela segunda, terceira, quarta vez é totalmente diferente do que ver a primeira. Coisa que não acontece com o jogo multiplayer, né? Multiplayer, cada bizarrice que você vê em cada partida que é engraçado, que é o diferente, né? O problema, essa é a diferença. O single player você vai jogando vários jogos que tem narrativas diferentes, personagens diferentes, mundos diferentes e que tem suas histórias, né, suas visões diferentes, né? E tal.
que você fica ali querendo saber o que tá acontecendo, às vezes você se identifica com um jogo, se não se identifica com o outro e tal. Multiplayer não tem isso, mas o multiplayer tem a diferenciação de cada partida ser, por mais que o jogo seja igual, cada partida ser diferente. O single player não, mano. Se eu jogar Far Cry de novo, vai ser a mesma coisa que eu joguei da primeira vez, só que não vai me afetar tanto, tá ligado? A gente analisar assim, né? Só que não vai ser a mesma coisa que eu tive na primeira vez. Tu vai ver a gameplay do Selbit, mano, com ele jogando Last of Us 2, bizarro, pô. Bizarro, tá ligado? Se ele for jogar de novo, ele não vai ter a mesma reação que ele teve a primeira vez, tá ligado? E é isso. E, tipo assim, você não pode mudar, tá ligado? É aquilo ali, mano. O final da Plague Tale Requiem é aquele final ali. O final do Red Dead Redemption 2 é aquilo ali. O final do Last of Us 2 é aquele ali. E é isso, mano. Quando você cria um ódio por um vilão, é o sinal de que você caiu no experimento da mão de borracha, porque você tá chorando ou tá puto com meros pixels. E isso é muito mágico. No final das contas, a gente quer isso, a gente quer ser enganado. A imersão total é uma forma de hipnose onde o desenvolvedor e o jogador trabalham juntos. Você decide se imergir e aceitar aquilo tudo, mas claro, ambos têm que trabalhar juntos, né? O jogo também tem que trabalhar bem para tornar tudo aquilo imersivo. Imersão não é sobre gráfico, sobre realismo, é sobre sentimento. O jogo pode ser um gráfico low poly, pixel art, cartoon. Basta você aceitar o contrato e acreditar que tudo aquilo ali faz sentido, que tudo aquilo é real, e ver o que ele tem pra te entregar. Nesse vídeo que eu fiz sobre como voltar a amar jogos em 2026, eu liga bastante com o assunto desse vídeo, e se fosse falar um jogo que eu tive imersão total, foi Kingdom Come Deliverance, né, como eu falei, e eu fiz um vídeo em 2024 só sobre esse jogo e como me senti com ele. Enfim, muito obrigado membros que ajudam o canal a funcionar. Ótimo vídeo. Você deixou gostei e até mais. Petição pro Reboot fazer vídeo todo dia. É isso. É isso, rapaziada. O link tá na descrição aí pra quem quer assistir o link original, né? Se inscreve aí no canal, deixa seu like e ativa o sininho aí. Até o próximo vídeo. Fui.